coração, pessoal, ele tem dois movimentos, né? O movimento de sístole e o movimento de diástole, tá? O movimento de sístole é o movimento de contração do sangue, tá? Ele contrai e nessa contração, né, ele vai mandar o sangue, tirar o sangue, né, dele para os vasos sanguíneos, tá? Já a diástole é um movimento de relaxamento, tá? É a hora que o sangue entra no coração, tá? Então, ele vai alternando o movimento de sístole e diástole. Lá no ensino médio, a gente vai aprender o quê? Que quando a gente fala assim, minha pressão sanguínea, fui conferir minha pressão e tava 12/8, né? Na verdade, tem relação com esses dois movimentos, mas isso a gente não vai ver agora, tá bom? Bom, e aí eu coloquei aqui para vocês, eu uni 3 gráficos, né? Esses 3 gráficos vai aparecer nos exercícios da apostila, tá? Bom, esses gráficos estão relacionando, né, com a localização do sangue. Então vamos relembrar lá na primeira aula. O sangue sai do coração pelas artérias, as artérias vão ficando fininha, 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 formando aí as arteríolas. As arteríolas vão ficando fininha, 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 formando os capilares. E os capilares vai aonde vai acontecer as trocas gasosas nos órgãos, né? Depois que o sangue passar por ali, né, os capilares vão engrossar um pouquinho mais, formando as vênulas, vão engrossar cada vez mais até formar as veias. Mesmo assim, né, as artérias, elas são, têm um calibre mais grosso do que a veia, tá? Bom, o que esse gráfico aqui mostra pra gente? A primeira coisa, pressão sanguínea, tá? Aqui são milímetros de mercúrio, né? Pra gente fazer a medição da nossa pressão sanguínea, a gente tem que usar, é um conceito físico, então a gente tem que ter uma medida, tá? Só que isso vocês não vão ver agora, só no ensino médio também, tá bom? Bom, lá na pressão sanguínea, quando a gente fala das artérias, a pressão sanguínea ela é alta. Quando chega na arteríola vai diminuindo, chegou nas capilares reduz ainda mais e mais e mais até chegar nas veias, tá? Lembra que eu disse para vocês, né, que as artérias elas são até mais grossa do que as veias, justamente porque ela tem uma pressão maior. Ela recebe uma pressão maior do sangue porque ela é a primeira que recebe o sangue do coração. Então o coração é uma bomba, né? A pressão é alta. Bom, a segunda linha aqui é a velocidade do sangue, tá? Então, o sangue ele tem uma velocidade aqui na artéria, na arteríola, reduz bastante nos capilares, até porque são nos capilares que ocorrem as trocas gasosas, então o sangue ele não pode passar aqui muito rápido. Depois essa velocidade aumenta um pouco nas vênulas e nas veias, tá? Então essa linha vermelha faz uma referência à velocidade do sangue. E aqui é a área, né? Aí é um conceito matemática da área dos vasos, né? Artérias são vasos únicos, né? São poucos vasos aqui, mas são grossos. E quando chega nos capilares, ele vai ficando bem fininho, aumentando aí, pessoal, a minha área. Então, olha essa linha aqui, artéria, arteríola, chegou nos capilares, aumenta bastantão a área e depois vai reduzindo de novo entre vênulas e veias, tá? Então, o gráfico mostra isso pra gente, tudo bem? Então, essa primeira linha aqui, essa primeira linha aqui mostra a pressão sanguínea, a segunda a velocidade e depois a área, tá bom? Bom, falando aí um pouquinho do sangue, né? A composição do sangue. Primeiro é onde é produzido, né? Então, lá no primeiro bimestre, quando a gente falou do sistema ósseo, a gente falou a função do sistema ósseo, né? E o sistema ósseo, uma das funções era a produção de sangue. Então, a gente tem a medula vermelha e essa medula vermelha vai produzir células sanguíneas. Aí eu vou ter a origem dos linfócitos, dos neutrófilos, as plaquetas, as hemácias. As plaquetas são conhecidas também de trombócitos, né? Citos, vem de célula, né? Mas apesar desse nome, as plaquetas não são células, tá? Elas são fragmentos celulares, tá bom? E ela tá diretamente ligada à produção aí dos coágulos, tá bom? Então eu coloquei um gráfico para vocês
sobre o sangue, a composição do sangue, né? Nós temos aqui, em grande quantidade, nós temos a água, que serve como solvente, temos proteínas, que aí serve, né? Temos o fibrinogênio, que está relacionado à coagulação do sangue, que a gente vai falar mais, defesa do corpo também, né? Já falando aí das globulinas. Nós temos íons, glicoses, lipídios, que vão controlar a pressão osmótica, o pH do sangue. Aí, isso tudo tá na parte líquida do sangue, no plasma. Mas aí nós temos a parte dos elementos figurados, né? Vamos dizer a parte sólida aí do sangue, né? Nós temos as hemácias, né? Que faz o transporte de oxigênio, que são chamadas também de eritrócitos, né? Lá no seu exame de sangue vem com esse nome. Nós temos os leucócitos, neutrófilos, linfócitos, monócitos, eosinófilos, basófilos. Tudo isso, pessoal, são células chamadas de glóbulos brancos. Ela está relacionada à defesa do nosso corpo. Mais para frente, a gente, quando for estudar sistema imune, a gente vai estudar a função de cada uma delas, né? Quando o médico pega o seu exame de sangue e ele vê lá a alteração em uma dessas células, ele consegue aí ter uma linha aí para tratamento ou pedir outros exames. Por exemplo, quando o indivíduo está com um número alterado de eosinófilos, significa que ele pode estar, né? Não que é uma certeza, assim, mas essa alteração dessa célula está ligada quando o indivíduo tem algum parasita no seu intestino, de origem de helminto ou plateuminto, tá? Mas aí o médico vai ver todo um contexto, né? Exame de sangue é só um dos exames ali necessários, tá? Mas a gente vai ver o motivo de cada um. Basófilo, por exemplo, ele está relacionado à questão de alergias, né? Enfim. E a plaqueta, que a gente vai falar agora, está ligada à coagulação sanguínea. Então, como que funciona, então, a coagulação sanguínea? Então, eu coloquei aqui a imagem da apostila mesmo, que a apostila trouxe uma imagem bem simples, imagem de Fundamental 2, né? Eu até procurei uma na internet, mas colorida, mas eu achei essa melhor, tá? Da cascata de coagulação, tá? Então, vamos lá. Você fez um corte no seu braço, você rompeu um vaso sanguíneo e teve uma hemorragia, tá? Essa hemorragia começa ali a ter o acúmulo de plaquetas, né? Esse acúmulo de plaquetas vai estimular a produção de tromboplastina, tá? Vamos apertar a pausa aqui nessa substância. O seu fígado, naturalmente, sempre, ele está produzindo duas proteínas, tá? Protrombina, tá? E fibrinogênio, tá? Essas duas proteínas tá lá, né? Sempre. Mas quando você tem na corrente sanguínea a presença de tromboplastina, junto com íons de cálcio, pessoal, ela vai o quê? Produzir ali a protrombina, vai produzir trombina. E a trombina vai estimular ali o fibrinogênio a produzir fibrina, tá? Essa fibrina aqui é que vai dar origem ao coágulo. Então, olha aqui, ó. As plaquetas se uniram, teve estímulo da substância, né, do tromboplastina, e teve essa cascata, e no final eu tive a formação do meu coágulo, tá? Pessoal, eu vou tentar colocar aqui um vídeo, uma animação, tá? Que eu colocando aqui na aula, acho que fica mais fácil, né, do que deixar o link no YouTube. Aí eu vou, se der certo, vai rolar aí, só um minutinho.